Tudo bem, Muricy? Boa tarde. Boa tarde. Muricy, do lado de lá, o Tite parece que vai poupar aí 3 jogadores. Não treinaram o Alessandro, o Fábio Santos e tem o zagueiro também, o Paulo André. Parece que serão essas as alterações. E o seu time? Bom, em relação, é difícil a gente falar, né, do adversário, porque eles têm lá os seus compromissos, né, da Libertadores. A gente também teve esse problema, a gente tem que saber administrar isso, né. E o Corinthians já tem experiência, né, na Libertadores, sabe quando alguém pode machucar. Hoje os exames são muito bem feitos em relação a prevenir a contusão, e eles têm lá um departamento bom para isso. E o nosso time é o que está aí, a base que está jogando, né? Volta a Assunção no lugar do René, e o resto deve ser o mesmo. O André joga, o Miralles machucou, não se recuperou, e o André deve jogar. Ô Muricy, queria que você falasse um pouquinho da situação do Luiz Álvaro, né? Que hoje parece que teve um probleminha, foi fazer exames de rotina. Não sei se está sabendo de alguma coisa sobre ele ter ido estado na UTI. Está sabendo alguma coisa? Não estou mesmo. Para mim é uma surpresa. Conversei com ele, acho que ontem. A gente sabe que ele tem esses problemas cardíacos. Estava até fazendo um regime para ver se melhorasse, porque quem tem esse problema tem que perder peso, né? E ele tem uma dificuldade, mas não sabia. Para mim é uma surpresa que você está me falando. Volto a repetir, conversei com ele acho que ontem, uma coisa assim. Estava muito bem, estava disposto, mas realmente não sei não. É questão de Maradei estar investigando isso, né? Não está tudo bem. Mas quando fala exame do coração é complicado. Oh, foi bom que explicaram isso aí. O que é isso aí? Beleza, hein? Oi, agora tá bom. Ô Muricy, acontece o seguinte, você recebeu vários reforços, alguns chegaram mais atrasados, demoraram para entrar em forma, outros nem entraram em forma ainda. Para começar esse campeonato, mas você deve estar sentindo essa pressão, esse zum que está em torno do seu nome aí. Isso te preocupa? De que forma você lida com isso daí? Quando eu comecei minha carreira, me preocupava, né? Agora, hoje já não dá mais para me preocupar, né? Acontece que o que a gente está jogando também não está jogando bem, então também a gente não merece também estar sendo elogiado, né? Porque o time não está no... Acho que o único jogo de mais ou menos para bom foi contra o São Paulo que nós fizemos. Então a gente também não merece também uma crítica melhor, né? A gente está consciente disso, mas pressão não. Pressão, comecinho da minha carreira tinha, hoje já não, porque eu, graças a Deus, tenho um bom mercado, mas isso é começo de temporada mesmo, acontece, daqui a pouco a gente acerta os jogos aí e o time deslancha com certeza. Muricy, você falou agora em Marcos Assunção, André, queria saber se o Galhardo vai ser o lateral direito ou se vai ser o Bruno Pérez. E também uma outra pergunta. O Corinthians está nessa fase de Libertadores e viaja e vai para o México, vem de viagem, vai para o México na quarta-feira. Você já viveu isso. Agora que você está do outro lado, existe alguma maneira, dá para se aproveitar disso ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Não, porque você tem que ter um plantel, né? O Corinthians já se armou bem para todas as competições, né? Contratou muito, né? Bem. Então, quando você tem um plantel, não tem problema, porque o jogador que sai e o que entra é muito parecido, né? Então, isso aí com certeza, o Corinthians não deve sentir. E a gente tem que fazer nosso jogo, como sempre, não deve tirar nenhum proveito, porque os times hoje estão muito bem preparados para jogar 2 vezes por semana, fácil. O Galhardo está a dúvida aí entre ele e o Bruno, ele treinou. Vamos ver como é que ele se porta esses dias aí. Merece já uma oportunidade. Muricy, eu queria que você falasse um pouco sobre nesse jogo agora você vai encontrar o Tite, né? Que assim como você é um treinador campeão da Libertadores, no caso ele pelo Corinthians, eu queria que você falasse justamente sobre o que você enxerga das principais qualidades dele, né? Que é um treinador também que hoje está junto com você entre os principais campeões hoje do momento. O grande treinador
É aquele negócio que é importante também dizer que lembrar lá um pouquinho atrás da diretoria do Corinthians, né, que no momento de muita crítica, no momento de muita gente pedindo a saída, a diretoria do Corinthians, na época, acho que o Andrés, que era o presidente, eu não me lembro, deve ser, e apostou, né? Isso é importante também, a gente está lembrando, e aí, é claro, dá confiança ao treinador, e o treinador já tem um vasto conhecimento, pegou confiança e com certeza é um dos melhores do país hoje. Muricy, quem acompanhou a tua passagem no São Paulo lembra que você conviveu muito com gente indo buzinar na orelha do Juvenal e pedindo sua saída, sempre você lidou muito com isso lá. Agora começa a acontecer aqui. Como que você está ali? Como você lida com isso hoje em dia? Eu continuo o meu trabalho, eu tenho um contrato, cumpro com meus deveres, né? Volto a repetir. Quando você está jogando bem, recebe crítica, tudo bem, aí já é uma coisa, né, que já é pensado, tudo. Mas do jeito que a gente está jogando também, a gente não merece também, volto a repetir, ser elogiado, né? Então é uma coisa natural. As pessoas gostam do clube, o clube não joga bem, então e sempre o técnico é o primeiro alvo, né? Eu tenho uma experiência, como você falou, em relação a isso, né? Mas as mesmas pessoas, às vezes, que falavam, também depois dava força também. Isso é uma coisa natural no futebol, não deve... Claro que a gente, no começo da carreira, a gente se abate muito, os treinadores jovens se abatem, mas no meu caso é complicado, eu continuo o meu trabalho normalmente. Muricy, em relação aqui ao Montijo, tem sido feito algum trabalho especial? Você sente uma pressão maior por ele ter sido o maior investimento do Santos em toda a história do clube? Ele não se sente bem, a verdade é essa, a vontade, porque o caráter dele é realmente muito bom, né? Um cara diferenciado. Aliás, esses três que nós temos argentinos são realmente muito bons no que diz respeito a comportamento, a disciplina, ao foco do trabalho, né? Às vezes acontece, o jogador não acerta, demora um pouquinho para se adaptar ao time, né? Mas a gente percebe que ele se incomoda um pouco, sim, ele se incomoda, e a gente está dando muita força aos companheiros, nós também, porque é um jogador realmente de um caráter acima da média. E, volto a repetir, é outro também, que o futebol é assim, não importa se o jogador seja um grande jogador ou não, a confiança é fundamental, né? E às vezes o cara perde um pouquinho, daqui a pouco recupera, desde que, né, a pessoa não desista, né? Como ele está fazendo no dia a dia, trabalha muito duro, é muito sério no que faz. Daqui a pouco começa a jogar bem e aí volta ao normal, né? Muricy, pelo que você falou, é lógico que o time não merece elogios porque não vem jogando bem. Mas não vem jogando bem porque ainda não acertou, não deu liga. A equipe está sentindo essas mudanças que ocorreram no time em virtude da chegada de vários jogadores? Ou tem outro motivo pelo qual a equipe não vem jogando bem? O que você já avaliou com relação a isso? É difícil estar falando, né? Você não sou técnico que vem aqui, falar de jogador é complicado, né? Mas às vezes começo de temporada, os jogadores ainda estão ainda entrando em forma alguns, né? E volto a repetir, pela qualidade que nós temos no momento que dá liga, como você falou, a verdade o futebol tem que dar liga, o time vai acertar. Ô Muricy, depois do jogo do 15, você comentou a perda, né, do René Júnior por suspensão e exaltou o fato de que você vai ter o Assunção para o Clássico, né? A gente acompanhou o treino dele agora há pouco, o aproveitamento dele cobrou 40 faltas, o aproveitamento foi próximo de 50%, mais ou menos 47%. O que isso pode fazer diferença no clássico? Eu estava ali de costa, treinando os avantes ali, mas na sequência eu encontrei o Tata e o Tata deu essa informação que você está dando, né? As informações realmente muito boas em relação a isso. Ele não estava tendo assim muito tempo para treinar faltas porque ele estava cuidando mais da parte muscular dele, que ele teve aquela operação, né? E então a gente estava cuidando muito nesse sentido, porque não dá para você ter uma parte muscular ainda que não está bem e você bater 40 faltas como ele fez hoje, né? Perguntei antes do treino como é que ele estava se sentindo, porque ontem a gente tirou ele um pouco do treino, deixamos ele e o Léo para fazer a parte de musculação, que é importante para eles, porque chega um jogador com a experiência que eles têm, já não precisa treinar tanto, né? Jogadores que tem que cuidar mais da parte muscular, como eles fizeram ontem, e hoje já entrou em campo, disse que estava bem. Então a gente resolveu deixar ele bater um pouco de falta, né? É uma arma, né?
quando você tem... Hoje em dia, realmente se para muito o jogo, porque o contato é muito forte. O futebol de hoje é assim. Então, se decide muito o jogo nesse fundamento, né? E você tem que treinar. Se você tem um jogador, você tem que treinar. E ele hoje, eu acho que é a primeira vez que ele teve essa sequência de treinamento de faltas, porque ele não estava fazendo, porque a gente estava segurando um pouquinho pela parte muscular dele, mas realmente é uma média muito boa. Muricy, essas informações, né, sobre essa pressão interna que acontece dentro do Santos hoje, elas chegam para a imprensa, né? Eu queria saber se alguém conversou com você a respeito disso. A diretoria, em algum momento, chegou em você e reclamou de alguma coisa ou te deu apoio por outro fato? Não, só me conversou o presidente, Luiz Álvaro, e vice-presidente, que são os que comandam o clube, que era pura conversa, essas coisas que acontecem. É coisa do futebol, existem vários interesses no futebol que a gente sabe, mas, volto a repetir, não tem nenhum tipo de pressão dentro, e mesmo se tiver, também não aceito, né? Então é uma coisa assim, bem natural da vida. A gente vai conseguir isso na vida nossa, né? Mas são pessoas que realmente confiam muito, porque se eles falam que está tudo bem, é porque são pessoas que é fácil de já reconhecendo, porque estou aqui há 2 anos, né? Agora, as outras pessoas que estão do outro lado que dizem, eu não posso falar porque não sei quem é e não sei qual é o interesse que tem. Muricy, você ganha o retorno do Neymar para o Clássico, né? E o Neymar não teve contra o 15, mas nas 2 últimas partidas anteriores ele não atuou bem, ou não desequilibrou como se esperava naquelas 2 derrotas. Não atuou bem, na sua opinião, por reflexo de um time que também não conseguiu jogar bem, ou porque o Neymar teve abaixo, um Neymar que não esteve no melhor dos seus dias e que fica essa expectativa agora de que ele possa desequilibrar contra o Corinthians? É difícil falar, né? Porque qualquer uma das coisas que você falar é o correto, né? Se você optar pelo time que jogou mal, também está certo. Agora, é difícil você ver ele jogar, né, no nível que ele jogou, porque ele é um jogador que, mesmo que o time não jogar bem, ele joga bem. Muito difícil ele jogar mais ou menos, né? Então, é das 2 alternativas, né? Mas, com certeza, não acho que 2 seguidas, 3, que ele joga mais ou menos, não. Com certeza, deve estar com... A gente percebe no dia a dia dele com uma forma incrível para domingo. Ô Muricy, aqui no fundo, ó, ainda em relação a esse assunto que você já vem falando nesta coletiva, foi a 3ª pergunta feita sobre essa pressão, eu procurei tomar algumas informações e eu vou te passar. São 312 conselheiros e aproximadamente 20% deste grupo anda, entre aspas, cornetando você nos bastidores da Vila. E a maior insatisfação desse grupo pequeno de conselheiros é que você não tem dado sequência aos meninos da base. Você coloca os meninos, não dá chance a eles e, evidentemente, cai no esquecimento. Agora, a bronca maior mesmo se chama Emerson Palmieri, o lateral esquerdo, que você ainda não deu força para ele no time. Talvez essa tenha sido a maior bronca deste pequeno grupo de conselheiros que até iriam pedir a sua cabeça no conselho na última quinta-feira, mas isso não aconteceu. Bom, em relação ao Emerson, é um jogador que teve uma sequência boa no passado, mas infelizmente teve várias contusões, né? É um jogador que a gente tem uma esperança muito boa ainda, né? Mas ele teve sequência, sim, é só pegar o histórico dele. Agora, as outras vezes que a gente queria pôr ele para jogar, também teve contusões, é um jogador que vive com contusões, agora parece que está melhor, e no momento certo a gente deve lançar o jogador. O Muricy, a gente está sentindo, pelo menos eu acho que todo o grupo está sentindo você bem light, né? Bem tranquilo. Acho que até pela sua experiência como treinador de futebol, lhe dá essa vantagem hoje. Esse negócio de pressão, de derrubar, de ficar. Mas a minha pergunta seria em cima do clássico em si. Pelo Corinthians jogar a Copa Libertadores, você acha que o Corinthians vai ter a mesma pegada que ele vem tendo em partidas da Copa Libertadores nesse jogo contra o Santos? Ou vai ser um time diferente, um time mais precavido, porque sabe que tem uma viagem longa até o México? Acho que não tem essa, né? No futebol existe a rivalidade, existe jogo. Quando o cara entra em campo, ele não quer saber se ele tem viagem ou não tem viagem. Nós disputamos a Libertadores também assim, ou seja, a gente disputou a Libertadores numa fase que a gente tinha que ganhar a Libertadores e a gente tinha o Paulista também na fase final. E a gente jogou com todos os jogadores nas 2 competições,
Perdemos um só, que não me lembro, deve ser o Ganso, que nós perdemos num jogo, acho que contra o próprio Corinthians, nós perdemos o Ganso, porque a gente estava jogando as duas competições muito forte, porque os clubes querem ganhar tudo. Então não acredito, né, nesse negócio de tá o time pondo o pé no break pensando na viagem. O jogador, quando entra em campo, ele entra para jogar.